E Deus em Cristo Jesus nos abençoe, nos guarde. Vamos ficar de pé e iniciar o nosso culto em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez no decorrer desta semana, que Ele continue nos ajudando, nos dando força e nos dando graça. Honras e glórias seja dada ao seu nome. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e altíssimo Deus, graças te dou, ó Pai, por mais uma vez, Senhor, aqui estamos para cultuar, para louvar, para exaltar o teu santo e maravilhoso nome. Que a tua graça seja sobre a tua igreja e que o teu nome seja glorificado neste lugar. Espírito Santo, nós te agradecemos por sondar a cada coração e fortalecer a cada uma vida. Em nome de Jesus, esteja no meio de nós, ó Pai, nos fortalecendo com a tua santa e maravilhosa graça, em nome de Jesus. Graças a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A irmã Geralda vai ler um texto junto com a igreja, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos ler em Jó, capítulo 42, até o verso 6. Amém? Verso 42, até o verso 6. Amém? Amém. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensinas-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Somente esses versículos. Graças a Deus. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Vamos ouvir o grupo de louvor que vai entoar para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vivemos momentos neste percurso em que o Senhor está à porta, que as dores são tantas, as cicatrizes são tantas, as marcas são tantas. Só há uma forma de nós subsistirmos, é em fé. Mas é uma fé que agrada ao Senhor, não é uma fé que obriga nada o Senhor a fazer, não é uma fé que cobra, não é uma fé que exige,
mas é aquela fé daquele leproso que tinha a certeza da soberania de Deus e que ele sabia que Deus poderia fazer e curá-lo, mas ainda assim ele foi aos seus pés e lhe disse: se tu quiseres, tu podes limpar-me, tu podes curar-me. Que essa seja a nossa fé estes dias, que nós tenhamos essa certeza que Deus pode tudo. Contudo, nós temos que ter fé na sua soberania, naquilo que Ele é para cada um de nós, sem cobrarmos, sem exigirmos, mas respeitando quem Deus é. Vamos louvar o Senhor como só Ele merece. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixado no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, que hoje possamos deixar tudo no altar do Senhor. Está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras,
sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Esta é, pelo menos para mim, a maior dificuldade, porque é difícil nós mantermos uma máscara, é difícil nós mantermos e sorrirmos se não for Deus de facto a agir em nós. Quando as coisas não estão bem, eu sou transparente e eu sei que nós pecamos, nós estamos em contrário àquilo que o Senhor nos diz. Porque se nós acreditamos e nós temos fé, esse sorriso tem que ser pronto. Mas há momentos nas nossas vidas que nós não devemos questionar, que nós não devemos passar por nada, mas às vezes o mundo é cruel. Aqueles que estão ao nosso lado, às vezes mais próximo de nós, magoam-nos. É difícil sorrir, sobretudo quando estamos aqui à frente, mostrar que essa fé está em nós, quando as coisas lá vão caminhando de uma forma em que nós queremos mostrar essa fé e só de joelho, irmão, só nos atirando para o chão, só clamando mesmo para que esse sorriso seja pronto, porque caso contrário, o Espírito Santo nos leva logo para um quebrantamento tal que é difícil nós sorrirmos, mas apenas nos deleitarmos nos seus braços, exprimindo todas as lágrimas que nós temos. E nós falámos nisto aqui na quinta-feira, a ação do Espírito Santo às vezes em nós. Isto aqui para nós, muitas vezes para mim, é aquilo que eu preciso para limpar a minha alma, é aquilo que eu preciso para caminhar. E quando eu choro, quando eu deixo de cantar, quando eu grito, é esse grito que Deus me leva a fazer, para que a minha alma seja limpa, para que a seguir eu possa sorrir nos braços do Senhor. E assim é com todos nós, não é só comigo. Conosco é mais visível porque nós estamos aqui à frente, mas louvor não somos nós, louvor somos todos nós. Que nós nos deixemos levantar, que nós nos deixemos quebrantar, que nós choremos se for preciso, que nós gritemos, mas que nós deixemos tudo neste altar. Balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo
escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. E descansar em Deus. Aleluia, Jesus. Ele será sempre Deus, independentemente de nós o trairmos tantas vezes, de nós tantas vezes questionarmos. Ele será sempre Deus, faça chuva, faça sol, diga sim ou diga não, esteja em silêncio. Ele será sempre Deus. E esta será a nossa oração hoje, Senhor. É isto que nós hoje te queremos dizer. Tu serás sempre Deus nas nossas vidas, Senhor. Brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, está
és Deus. Quando brilha o sol ou se a chuva vem, quando estou mal, então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás. Sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Aleluia, Jesus. Tu és sempre Deus, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito e santo é o Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Nós vamos orar pela vida da Olga. Ela está enferma, mas nós sabemos que Deus é poderoso para curar. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor conhece a vida da Olga, Senhor, e Tu sabes aquilo que ela necessita neste momento. Meu Deus, qualquer que seja a enfermidade que esteja naquele corpo, ó Pai, nós Te imploramos a cura, a libertação pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Eu gostaria de perguntar se há alguém nesta noite que deseja dar um testemunho, algo daquilo que Deus tem feito na sua vida. Paz do Senhor, irmãos. Quando a gente precisa que o Senhor fale conosco, Ele fala de todas as maneiras, né? E eu vindo no carro hoje e eu falei com o Senhor, Senhor, preciso que o Senhor fala comigo. Porque às vezes a gente passa por certas coisas e não há ninguém melhor do que Deus para falar no nosso coração. E o versículo que eu abri foi o versículo que a irmã Geralda leu. E eu não sei se os irmãos repararam, mas todos os hinos cantados foi de esperança e fé. Glória. Eu gostaria que o Nuno me ajudasse a cantar um hino, que esse hino ele toca muito no meu coração. E eu quero dizer para os irmãos que até aqui o Senhor tem me sustentado.
Não tem sido fácil. Mas até aqui, o Senhor tem me sustentado. E quero pedir aos irmãos que os irmãos continuem orando por mim, pela minha casa, pela minha família, pela minha saúde. Está nas mãos do Senhor. Amém? E se você chegou aqui sem esperança, acredita no Senhor. Porque tudo na nossa vida acontece com um propósito. E essa semana eu questionei muito a Deus. Eu falei, Senhor, eu já podia ter morrido por tantos motivos. Por que, Senhor? E o Senhor falou assim, muito direto no meu coração. Então, que os irmãos nunca percam a fé em Deus, que eu nunca venha perder a fé em Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor.
de cada um dos irmãos. E eu confesso para os irmãos que quando eu saí do Brasil, há 4 anos atrás, eu não tinha noção do que Deus tinha preparado para mim. E muitas das vezes o Senhor, Ele tira a gente do nosso campo de conforto e nos leva para experiências que nós não sabemos nem como lidar. E hoje eu tenho a certeza que o Senhor, Ele testa tudo na nossa vida. Tudo. Ele testa o nosso amor pelo próximo. Ele testa a nossa fé, a nossa fidelidade. Ele testa tudo. E eu acredito na misericórdia do Senhor. E eu quero dizer para os irmãos nessa noite que eu elevo os meus olhos para os montes do Sião, de onde vem o meu socorro, e o meu socorro vem do Senhor. Amém? E eu peço mais uma vez que os irmãos continuem orando. Não deixe de orar. Eu sou eternamente grata a cada um de vocês que não tem esquecido da minha família, não tem esquecido do meu filho, da minha vida. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Irmãos, quando Deus der uma oportunidade de você vir à igreja, venha. Venha e seja grato ao Senhor por você estar aqui. O seu melhor amigo é aquele que te aproxima de Deus. Não existe amigo melhor do que aquele que te aproxima do Senhor. E todas as vezes que você colocar o pé ali para dentro da igreja, seja em qualquer lugar que você vá adorar o nome do Senhor, seja grato, porque nem todos têm essa oportunidade. Amém? Glória a Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sim. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Microfone sem fita. Obrigado. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você quer subir aqui em cima? Quer? Então vamos passar por lá. Não? Pode sim, go. Outros não conhecem. Tá ligado? E eu falei com ele um tempo atrás, Glória a quando ele estava num momento muito difícil da vida dele. Ele não estava com os olhos abertos, não estava comendo, não estava andando, não estava falando, Glória a Deus. não conseguia coçar o nariz, o rosto. E eu vi aquele processo todo. E eu sei o Deus que eu sirvo. De tudo que me aconteceu na minha vida, eu sou uma pessoa que posso dar inúmeros testemunhos vivos, reais, testemunhos milagrosos, testemunhos assim sobrenaturais. E a sua vida, ela tem que ser louvada ao Senhor. Quando eu passei por você hoje e falei, Natália, leva um anjo na igreja. Pouco antes do louvor começar, eu lembrei daquela cena da cadeira de roda. A gente lá naquele lugar que você foi, ok? E eu falava assim com toda certeza. Para você era muito impossível. E eu falava com você todas as vezes que eu estava com você.
Daqui uns dias a gente vai estar de frente à igreja e você vai dar teu testemunho. Você hoje está de pé, não está andando de cadeira de roda. Você hoje consegue coçar o seu rosto, se pousar um mosquito. Você consegue comer, consegue falar. E eu quero que você dê um muito obrigado a Jesus. Sabe? Dá um muito obrigado a Jesus. Jesus. Muito obrigado. A glória é do Senhor, sabe? E volto a te repetir. Lembra da data de hoje. Você vai ver daqui uns dias, a gente vai voltar aqui no altar e você vai falar com a boca aberta para todo mundo ouvir e todo mundo ver como que Deus age grandemente na sua vida. Porque se Deus permitiu que você estar vivo aqui hoje, olhando para sua esposa, olhando para sua igreja, porque Ele tem uma obra muito grande na sua vida. Porque Ele não permitiria aquela situação acontecer. E esse testemunho, ele vai servir para impactar muita gente. Porque não foi uma coisa normal. Foi algo sobrenatural. Eu vou te falar por que foi algo sobrenatural. Naquele mesmo dia, eu quando tenho um foco para estudar, eu falei assim, ó, eu quase não faço isso. Deixo meu telefone sempre ligado, notificação, vou lá e respondo mais rapidamente. Nesse dia em específico, eu peguei meu telefone, ele ficou desligado. De 9 e pouca da manhã até 7h30 da noite, quando eu peguei para ver a notificação. Ok? Você já estava sumido desde aquela hora. Quando eu vi aquilo lá, naquele momento eu percebi que tinha algo estranho. E não era para me pegar o telefone. Eu peguei, não sei porquê, mas você está aqui hoje pela honra e glória do Senhor Jesus. Então é só agradecer. Irmãos, obrigado. Tá? Glória a Deus. A graça e a misericórdia do Senhor é algo sobrenatural que não dá para explicar com palavras, mas agradecer é maravilhoso. É uma bênção de Deus para nós, mais uma vez, termos o Ângelo aqui na nossa igreja, sabendo por tudo que ele já passou, não é? E Deus tem agido na sua vida, na sua família. Deus tem guardado e tem abençoado. Que Deus continue a abençoar. Nós vamos ler a palavra de Deus em Mateus, capítulo 24, versículo 36. Mateus, capítulo 24, versículo 36, até o versículo 44. E quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas no moinho,
será levado uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Entendei, pois, isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estais vós também atento, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Podeis assentar, irmãos. Não sei se os irmãos têm observado as notícias dos últimos dias ou desta última semana, a agitação que está decorrendo mundialmente. Eu sei, irmãos, que há muitos crentes tranquilo de uma tal maneira, mas Jesus está voltando. E a palavra está se cumprindo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E as pessoas não estão se importando com o que está. Não é aqui em Portugal? Para que eu vou me preocupar? Não é nada com a gente. Aquilo é lá na casa de outro. E tudo isso, irmãos, é a palavra de Deus se cumprindo. A cada dia vai se cumprindo a palavra, porque dia e hora ninguém sabe. Mas sabemos que ele vem. E vem buscar a sua igreja. Não é como há muitas mensagens por aí, uma vez salvo, salvo para sempre. Quem me dera se fosse assim. Eu já nem aqui estava. Mas não é. Porque senão nós saberíamos o dia e a hora que ele havia de vir. E nós não sabemos. E ninguém sabe o dia e nem a hora. Nós sabemos que ele vem. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus. E tudo que está acontecendo é um grande alerta para a vida dos salvos. Eu não estou dizendo para o mundo, eu estou dizendo para a igreja. A igreja de Cristo tem que estar preparada. Nós temos que ter as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Nós temos que ter o nosso aleluia. Glória a Deus. A palavra, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, ela tem se cumprido. Se nós formos olhar, nós vamos entrar no conhecimento daquilo que o Senhor tem prometido à sua igreja, aquilo que Jesus prometeu a cada um de nós, aqueles que são lavados e remidos
no sangue de Jesus. E ele ainda dá uma referência aqui para nós não nos esquecermos. É como nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento, comiam, festejavam, mas Noé entrou na arca e Deus a fechou por fora. Foi Deus que fechou a arca. Porque senão Noé ia abrir a porta da arca para deixar a gente entrar. Mas ele está: vinde a mim todos vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Vinde a mim. Jesus está chamando a nós entrarmos na boda do Cordeiro. Jesus está nos convidando a receber esta maravilhosa luz. Quem tem ouvido, ouça. O que a palavra quer dizer com isso? Temos que ter cuidado, temos que vigiar. Há tanta desculpa, há tanta coisa que nós queremos nos defender, mas a palavra de Deus, ela não nos dá nenhum escape, a não ser no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É necessário que a palavra penetre em nossos corações. Nós corremos, às vezes, de um lado para outro a pensar como vai ser. Vemos estas guerras acontecendo, não, para o mês que vem isso já está tudo resolvido. Já há um acordo de paz e vai se resolver tudo. E o governo tal e o governo fulano de tal vai resolver o problema. Irmãos, Jesus disse: o mundo jaz no maligno. E se nós, servos de Deus, não nos acautelarmos e procurar com diligência a palavra de Deus, não procurarmos a examinar as Escrituras, porque são elas que testificam o reino de Deus. É a palavra. Não é Pedro, não é João, não é Paulo, não é Manel. Não, é a palavra é que testifica. Vós tem que ler a palavra, examinar as Escrituras. Não vê aqui nenhuma palavra ao pastor fulano de tal, o pastor assim, o apóstolo. Não, é a palavra. Examinar as Escrituras. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E nós estamos vendo nos dias de hoje o arrebatamento da igreja a qualquer momento. A qualquer momento. Estará Israel certo ou errado? Estará esse ou aquele país certo ou errado? Não nos cabe, irmãos, dizer o que está certo, o que está errado. Nos cabe conhecer a palavra de Deus e confiar na palavra do Senhor. Porque todas essas coisas, tremores de terra onde não existia,
E vamos ouvindo profecias atrás de profecias, se cumprindo a palavra de Deus. E as pessoas não estão preocupadas, até mesmo eu nem digo os do mundo, os da igreja. Os da igreja. Pastor, eu preciso de lazer, eu preciso de descanso, eu trabalho a semana inteira. Não tem tempo, não tem tempo, não dá, para mim não dá, eu não consigo, não dá. Naquele dia, irmãos, foi essa semana ou semana passada, eu vi uma mensagem do Billy Graham, e ele dizendo, como você pode passar a eternidade com Jesus, se aqui você nem fala com Ele? Como você vai poder passar a eternidade com Jesus, se aqui você não quer saber dele? O que nós havemos de fazer? Na verdade, eu não sabia. Eu não tinha conhecimento disso. E naquele dia ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Eu sei que muitas das vezes as pessoas pensam que nós estamos malhando sempre na mesma coisa. Não é a mesma coisa, irmãos. O Evangelho está se cumprindo. O Evangelho está se cumprindo. Nós não temos que ter esperança de melhora. Não há melhora no mundo. As coisas não vão melhorar. Vai ser tudo diferente. Não é verdade? Porque a palavra de Deus, ela é bem clara em nos dizer que o mundo jaz no maligno. Esta semana uma pessoa me disse, pastor, essa inteligência artificial vai atrapalhar muita coisa. E já está atrapalhando. Principalmente a área do trabalho. Os irmãos, se observar o que é cobrado de imposto sobre o ser humano, e cada vez o mais pobre é o que mais paga. Porque o pouco que ele paga é o mínimo que o rico paga. E nós vamos vendo que cada vez mais a tecnologia, ela vai entrando, irmãos, e vai tirando o trabalho. Uma máquina substitui quantos funcionários? 10, 20, 40, 50. E com esta invenção que eles estão se preparando, os robôs que eles têm feito, é possível fazer um exército de robô. E o que vai acontecer? A mim não me importa. É o que o apóstolo diz. Morrer ou viver, eu sei em quem eu tenho crido.
Eu sei em quem eu tenho confiado. Mesmo no meio das minhas falhas, das minhas fraquezas, eu estou aguardando a vinda de Jesus. E nós temos que pensar nisto. Os sinais estão aí, cada vez mais, e que nós não sejamos ignorantes com relação a estas coisas. E a palavra, a brevidade da vida limita ao conhecimento. Jó 8:9. Pois nós não somos de ontem e nada sabemos, e os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Nós nascemos ontem e não sabemos nada. Então, quem é que sabe? É Deus. Salmo 73, 22. Salmos 73, 22. Agi como estúpido e ignorante. A minha atitude para contigo era a de um animal irracional, ignorância. Ah, que nada, foi sempre assim. Já a minha avó falava nisso, e olha, já estou com 80 anos e nada disso aconteceu. Já o meu bisavô dizia a mesma coisa. Dia e hora, ninguém sabe. Mas nós, os servos de Deus, que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que o Senhor está às portas. Para nós o futuro não é oculto. Eclesiastes capítulo 8, versículo 7. Olha o que a palavra de Deus diz. Visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Quem pode? Só Deus, irmãos. Ele é o único que pode sondar os nossos corações. Só Deus sabe aquilo que vai no íntimo da nossa alma. Só Deus sabe aquilo que vai na nossa mente, no nosso coração. Somente Deus. E Ele é conhecedor de todas as coisas, e a palavra de Deus, ela nos esclarece que está chegando a hora. Os discípulos perguntaram: Senhor, quando é que é então que nós vamos saber qual é a hora que o Senhor vai vir? O que vai? Haverá muita fome, muita mortandade, muitos tremores de terra. Quando vocês ouvirem isso, sabeis que é chegada a hora. E a hora está chegando, irmãos. Nós estamos vendo sinais. Por quê? Por que que a Rússia está guerreando contra a Ucrânia?
Por quê? Por que motivo? E já morreram milhares de pessoas. Por que motivo? Não queira saber os motivos, porque você vai ficar decepcionado. Como o ser humano acha que ele é eterno. É eterno, nós somos em Cristo Jesus. Aqueles que trazem a marca do Senhor, esses serão eternos, porque nós não morreremos, mas seremos arrebatados. Mas um homem com 70 e tal anos ainda tem esperança desse poder. Por quê? Por causa do dinheiro, por causa dos bens. E a palavra de Deus diz: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça corrói. Irmãos, é a palavra de Deus. As pessoas correm para um lado, correm para outro, está agitando tudo para ver se consegue driblar o outro, roubar, matar. Mas nós, servos de Deus, não estamos na ignorância, porque nós temos conhecimento da palavra de Deus. E essa palavra é vida. E muita coisa está para acontecer. Eclesiastes capítulo 9, versículo 12. Olha bem. Além do mais, ninguém sabe quando chegará a sua hora. Como os peixes são apanhados em uma rede fatal, e os pássaros são pegos em uma armadilha, assim os homens são enredados pelos tempos de desgraça que cai inesperadamente sobre eles. E é verdade. Nós olhando para a palavra de Deus, nós podemos observar, se nós não tivermos atento, às vezes nós arranjamos confusão com coisas que não têm necessidade nenhuma. Às vezes nós deixamos de orar ou de buscar a face do Senhor para estar falando da vida desse ou daquele. Nós deixamos de ler a palavra, muitas das vezes, para estarmos à frente de uma televisão, ouvindo uma novela que o divórcio, o marido traiu a mulher traiu o marido. Eu gosto imenso. Eu amo, eu não consigo ficar sem ver novela. Irmãos, é a palavra. Nós, às vezes, vemos pessoas perderem tempo com coisas que não têm valor nenhum. E quanto mais você examinar as Escrituras, mais você vai ter conhecimento, mais você vai ter capacidade de se defender. E defender com o quê? Com a palavra. Nenhum de nós sabemos a que hora nós havemos de ir.
Vocês já observaram, tem pessoa que a gente diz assim, fulano está com câncer, a gente já sabe o dia e a hora. Não é verdade. Não é verdade. Tem pessoas que com a mesma doença morre de repente. Outra vive mais 30, 40 anos. Outra dura 1 mês ou 2 meses. Porque ninguém sabe o dia nem a hora. Nós sabemos que Jesus está voltando e nós sabemos pela palavra de Deus. É se cumprindo o contexto, se cumprindo aquilo que está escrito. Vamos nos alertar, vamos abrir os nossos olhos, porque ainda mais que Jesus ainda referiu os dias de Noé. Por que ele referiu os dias de Noé? Porque nos dias de Noé, toda a gente... Quantos anos Noé levou para fazer aquela arca? Toda a gente passava, isso é uma besta. De que ele está com a cabeça, gente. Fazer aqui um navio em cima de um monte, nem água aqui perto tem, como é que ele vai levar isso para a água? Vem dizer que Deus, alguma vez, nunca. E chegou a hora. E Noé continuou a pregoar e a dizer, olha, eu estou fazendo isso. Não, que nada, não é preciso. Assim estamos nós, irmãos, anunciando o Evangelho de Cristo, anunciando a palavra de Deus, pregando, às vezes se torna até cansativo, e eu sei que há muita gente que diz, já estou farto de ouvir a Bíblia, estou farto de ouvir isso, e ele não vem. Mas a palavra diz que ele vem. Ainda em Eclesiastes capítulo 11 e versículo 5. 11, 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, tampouco pode compreender o que Deus faz, o Criador de todas as coisas. Eles lutam para saber. E agora, com essa situação, passou-se já acho que as fases dos gays e das lésbicas, agora surgiu aí as mães dos bebês. Bebê reborn. Leva para a igreja para ser apresentada, leva para o hospital para tomar vacina, o médico não quer ver o bebê, e agora diz que já tem um até que vira o olho. Daqui uns dias um que fala mamãe e papai. Irmãos, tenhamos cuidado. Temos que ter cuidado. Essas preocupações. E às vezes as pessoas dizem, não, isso é... pastor, isso é só lá no mundo. Não, tem crente. Se dizem crente, né? Se dizem cristão. E a gente deve respeitar aqueles que se diz. E eu respeito. Só que não tem nenhum conhecimento da palavra de Deus. Não querem conhecer o Evangelho
da salvação. Não estão à espera de Jesus. Eles estão à espera de uma casa nova, de um carro novo, porque Deus está abençoando o meu lar. Deus está abençoando a minha casa. Eu quero um carro novo esse ano. Eu quero uma casa nova. Eu quero a minha empresa este ano. Tenha cuidado. Tenha cuidado. E ainda diz a palavra em João 3,8: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Então nós não podemos, irmãos, ignorar a palavra de Deus. Não podemos e não devemos de forma alguma ignorar a Bíblia Sagrada, porque vai aparecer aí mais Bíblia. Vai aparecer mais Bíblia aí. A Bíblia da igreja fulano de tal, a Bíblia do pastor fulano de tal, a Bíblia assim. Já me disseram que a inteligência artificial consegue escrever um livro sem você ser preciso de nada. Num dia você tem um livro pronto. Os irmãos devem ter ouvido nas notícias esta semana ou semana passada, mas foi essa semana. Um senhor que usou a inteligência artificial num robô, num computador, e o computador começou a mandar e-mail, mensagem, a defamá-lo. Irmãos, e vocês não sabem o que é isso. Há coisa de 3 semanas, uma pessoa que eu conheço foi dada como morta e o banco bloqueou todas as contas dele. Pastor, o que isso tem? E para desbloquear? Até descobrirem que o Manelo não era Manelo, era João. Imagine, irmãos, quem tem uma empresa ter as contas bloqueadas. Ou um pai de família ter uma conta bloqueada e ter que pagar, e chegou o dia de pagar as contas e não tem dinheiro para pagar porque não pode dar um cheque, não pode utilizar o cartão. Isso é o princípio das dores. Isso é o princípio. Vem muita coisa por aí. E nós não podemos brincar com essas coisas. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar ao Senhor. E vamos agradecer a Deus por este momento, entregando as nossas ofertas e os nossos dízimos para a casa do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, soberano e grandioso Deus e eterno Pai, eu creio, Senhor, na Tua bondade, na Tua misericórdia, e sei que o Senhor é bom, e a Tua bênção é sobre as nossas vidas.
E eu te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem agido nas nossas vidas. E neste momento eu te agradeço, ó Pai, pelos dizimistas, pelos ofertantes, aqueles que têm contribuído para a tua obra, e que ela permaneça de portas abertas, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Continua abençoando a tua igreja, continua abençoando o teu povo, em nome de Jesus. Que o devorador não tenha poder sobre a casa dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Vamos ouvir o quarteto que vai cantar para a glória do nome do Senhor. Se passa mais doce poderes gozar, se dor é mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, oh, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Para eu, meu Senhor, oh mercê sem igual, sou feliz graças a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida e o anseio do meu Salvador em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. E vamos orar. E eu quero fazer esta oração, não é a oração de encerramento,
mas eu quero que você, se você acredita, não é porque é preciso acreditar. A palavra de Deus, ela diz que todos aqueles que abençoar Israel será abençoado, e todo aquele que se levantar contra Israel será amaldiçoado. E nós estamos observando ao longe, mas estamos vendo a pressão. E eu sei que Israel é de Deus, Israel é de Jesus, e nós vamos fazer esta oração pedindo ao Senhor que abençoe, que o Senhor guarda, que o Senhor proteja Israel e continua livrando de todas as ciladas do inimigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e altíssimo Deus, oramos, ó Pai, por Israel, oramos por aquela nação, ó Deus, que o Senhor os abençoa, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livra de toda seta dos inimigos, ó Pai, aqueles que têm se levantado contra a tua nação, ó Pai, pedimos a tua bênção, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Podeis assentar por um minuto, irmãos. Nós no sábado vamos ter o culto das irmãs. É os 10 anos do grupo de oração da igreja. Então no sábado será comemorado este culto. As irmãs terão a direção deste culto em nome de Jesus. Quinta-feira, estudo bíblico. Não esqueça, é a lição de número 10. O pecado corrompeu a natureza humana. Às 8h30 nós estaremos aqui estudando a palavra de Deus. Na quarta-feira as irmãs ainda têm o ensaio. Então não esqueça de vir ao ensaio. E eu não sei se aconteceu na quarta-feira passada, mas o ensaio continua sendo às 8h. Então é para a gente não esquecer, mas não é 8h da América Latina, não. É 8h da Europa. Porque às 8h da América Latina é 8h30, né? Marca-se 8 para 8h30. Terça-feira nós temos o nosso culto de oração. E alguém pode me perguntar por que o senhor está lendo as informações ao contrário. É porque terça-feira, irmãos, é o culto mais importante da igreja. É o culto de oração. É os dois cultos mais importantes. É o de quinta-feira e é o de terça-feira. Porque você, sem esses dois cultos, pode viver, mas sempre mancando. Sempre sentindo uma perna. Porque o culto de oração é muito importante na vida do cristão. E o ensinamento da palavra de Deus também é muito importante. Aprender a verdade da palavra de Deus. Nós teremos cantina essa noite, então os irmãos estão todos convidados a participar da cantina
em nome de Jesus. Há algum aniversariante esta semana? Alguém que fez aniversário essa semana? Não. Então vamos ficar de pé e vamos nos despedir em nome de Jesus. Vamos continuar orando pela vida da irmã Olga, que Deus possa abençoá-la, e pedindo ao Senhor. A irmã Fátima também pede as nossas orações, que nós possamos continuar orando para essas pessoas em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esta noite, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui se encontra. Te agradecemos também, ó Deus, pela tua filha que está em viagem. Continua abençoando, guardando e protegendo, ó Deus, aqueles que estão de férias, estão tirando uns dias de descanso. Abençoa para a tua glória. Abençoa os teus filhos. Em nome de Jesus eu te agradeço por cada um dos teus servos. Amém, Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém, Jesus. Está terminado o nosso culto, em nome de Jesus.